Olá, temos a satisfação de receber aqui no estúdio multimídia do JC, do JCnet, uma das personalidades de um Brasil que dá certo, de um Brasil competente, de um Brasil empreendedor. Nosso convidado para este bate-papo é o advogado Nelson Williams, bauruense de coração, presidente do maior escritório de advocacia da América Latina. O Nelson esteve em Bauru e aqui nesse estúdio em novembro do ano passado, quando veio à cidade para lançar o seu livro, o best-seller Loucura Não, Coragem, na livraria Empório Cultural, do nosso amigo Gabriel Lotti Vieira. E hoje, dia 25 de março de 2025, aqui comigo de novo, João Jabur, meu nome, ele retorna à cidade para uma palestra na Instituição Toledo de Ensino, onde estudou. E para rever os amigos também, né, Nelson? Desde ontem, dia 24 de março, aqui em Bauru, já se encontrou com os velhos amigos que ele não esquece e que também não esquecem dele. E por isso ele não cultiva apenas negócios, cultiva relacionamento, cultiva amizade, cultiva a vida, enfim, não é, Nelson? Muito obrigado por aceitar o convite para mais essa entrevista aqui. Obrigado, Jabor, obrigado a nossos telespectadores, e para mim é sempre uma grande honra voltar a Bauru. E aqui eu vou fazer um complemento, eu sou cidadão bauruense, né? Eu tive a honra de ser agraciado com o título dado pela Câmara dos Vereadores de cidadão bauruense, que muito me honra. E sempre muito bom rever os amigos de longa data, amigos que me acompanharam aí no início da minha trajetória e que foram tão importantes na minha vida, né, no passado, e são importantes hoje. Muito bom, Nelson. A gente agradece a sua visita, o seu carinho para com a nossa cidade, porque você é uma referência nacional, internacional, agora que eu estou sabendo, você vai falar daqui a pouco, e para Bauru isso é muito bom, né? A gente ter bons exemplos, ter esse astral que você traz, essa energia que você expande e divide com muita gente, isso é muito bom, muito positivo, num momento de tanto problema, caos. O jornal gosta de notícia ruim, o JCnet também, viu, Nelson? Você é notícia boa. Eu falei que gosta de notícia ruim, não. O jornal gosta de notícia boa, o JCnet também. E você é notícia boa, então é um prazer sempre tê-lo aqui. É que notícia ruim propaga mais rápido, né? Mas a notícia boa também chama atenção e inspira. É verdade. E sobre a sua palestra nesta noite? Bom, é falar um pouco sobre o livro Loucura Não, Coragem. Aqui já vou fazer um esclarecimento sobre o nome do livro, né? O nome do livro Loucura Não, Coragem, é porque quando no meu início da minha trajetória era muito comum, né? As pessoas falavam, nossa, na época eu nem nome tinha, eu brinco que eu era conhecido pelo meu apelido, me chamavam de alemão, embora eu não tenha descendência de alemães. Minha descendência é portuguesa e italiana, mas me chamavam de alemão, ninguém me conhecia por Nelson Williams, e as pessoas falavam assim, nossa, mas este alemão é... Aqui, ó. Este alemão é muito louco e tal. E com o passar do tempo as coisas começaram a dar certo, né? Começaram a se engrenarem. As pessoas falam, nossa, mas como você é corajoso. Então loucura não, coragem. E o que difere coragem de loucura é exatamente o resultado. Se der certo, é um homem corajoso. Muito bem, muito bem. Transformando, reconceituando a palavra loucura, né? Loucura tem limite, como tudo tem na vida, né, Nelson? Exato, e sempre quando a gente fala, né, na vida é necessário coragem. Coragem é a primeira das virtudes, a que garante todas as demais, né? O filósofo já bem trouxe essa definição. E o que é a coragem? A coragem, ele é um ato que se desse errado, todo mundo falaria, mas só podia dar errado, é um louco mesmo, era uma loucura tal. A coragem, ela é uma loucura que deu certo, né? Um ato que poderia, uma vez dando errado, ser qualificado como loucura, né? Então, eu acho que é muito importante discorrer sobre isso, principalmente, eu gosto de falar muito aos jovens, né? Trazer uma inspiração para os jovens, e não é apenas o jovem da área do direito, não, o jovem em geral, né? Falar para o pessoal, e essas lições, falar assim, se aplicam apenas ao jovem? Não, a qualquer tempo de vida, mas em especial aos jovens, por quê? Porque eles têm um tempo para construir uma história também, cada um vai construir a sua história. Vamos ter dois Nelson Williams? Não. Mas pode ter pessoas, né, que vão construir uma trajetória muitas vezes muito mais bonita que a do Nelson, né? Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua história a ser construída. E a gente procura, com o nosso exemplo, tal, servir de inspiração, né? Trazer para as pessoas um pouco das experiências, aquilo que deu certo, também as coisas que não deram certo,
Porque a vida não é só um mar de rosas, né? Não é apenas céu de brigadeiro e nem mar calmo. Temos às vezes aí um céu com nuvens pesadas e também temos às vezes mar revolto. E essa sua disponibilidade, essa sua vocação para compartilhar as suas conquistas, também as suas decepções, talvez explique um pouco essa sua facilidade com a mídia, essa sua empatia com as pessoas. Você tem no TikTok, Instagram, mais de 1 milhão de seguidores, quase 2 milhões, se não me engano, né? Isso explica essa sua aceitação da mídia social, porque muita gente bem-sucedida faz o caminho inverso, né? Se esconde. Mas você não, você se expõe, você dá a cara a tapa. Não é bem esse termo, né? Mas assim, nós temos que entender que eu e você, muitos dos que nos assistem, e outros tantos não, nós passamos pela transição da era analógica para a era digital. Nós vivemos a era da comunicação. E isso chegou para todos. As redes sociais, né, com o advento da internet, houve uma democratização da informação e da comunicação, pro bem e pro mal. Né? A internet, eu vi esses dias alguém citando, também deu voz a uma quantidade imensa de imbecis. Humberto Eco. Exato. Essa colocação, mas faz parte, né? Eu acredito que a grande maioria das coisas da vida, ela tem os pós e os contra. Ou seja, existem as coisas que são favoráveis e as contrárias. Vamos aqui a ter as favoráveis. Eu procurei usar a comunicação, né, de uma maneira positiva. Numa maneira que fosse positiva não apenas para quem assiste, mas também positiva para mim. E como que eu faço isso? De uma certa maneira. De um jeito claro, né, de um jeito claro, objetivo, sem mentiras. Que eu falei aqui, né, quando eu trago muitas vezes em podcast, em palestra, eu trago as coisas favoráveis e as coisas também que não deram certo, as coisas negativas, né? Como nós disse agora há pouco, tudo tem seu lado positivo e negativo. Mas a comunicação, hoje, ela é muito presente e necessária. E lembra do velho guerreiro? Quem não se comunica, se trumbica. Né? Já dizia o velho guerreiro Chacrinha. E isso nunca foi tão real como nos dias de hoje, amor. É necessário comunicação. Agora, tem pessoas que não curte. A gente respeita também. Eu acho que a gente tem que respeitar aquilo que as pessoas, muitas vezes, que não querem para ela, ou que querem para ela. Quem não gosta de rede social não segue, não acompanha, tal. Tem gente que gosta apenas de acompanhar, outros já gostam, de certa maneira, ter uma rede social ativa. Aí eu acho que depende de cada um, né, do perfil de cada um. Para fazer aqui a entrevista, eu andei dando uma olhadinha no seu Instagram, aliás, eu sigo, né? Mas hoje eu olhei com mais atenção. E uma das suas mensagens para as novas gerações é exatamente essa, né? Para que elas não escondam o seu sucesso. Você ali diz o seguinte: não deixe seu sucesso nos tribunais morrer na praia digital. Nesse caso, você está se referindo aos estudantes de direito, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor esse conceito. Bom, existe no Brasil, principalmente, né? Eu vou falar assim, a América Latina. E alguns países com uma cultura portuguesa, né? Vou aqui até trazer isso à baila, um certo recatamento em relação à exibição. Dá-se a impressão que aquilo é maldito. Ostentação. A ostentação, você chegou no termo certo, a ostentação. E volto de novo ao que eu disse, tudo tem pós e contra. Lógico que tudo em excesso, tem muita mentira. A internet é um campo realmente selvagem, né? Em alguns aspectos selvagens, vide a quantidade de golpes que são aplicados de maneira digital e tudo mais. Mas vamos aqui atentar ao lado positivo. O que o Nelson faz? O Nelson mostra a sua realidade. Jabor, quem me conhece, e você me conhece, as pessoas aqui de Bauru me conhecem desde a origem, né? O Nelson tem origem. Isso é muito importante, não é uma coisa, o Nelson surgiu ontem, né? Começou a fazer, aparecer ontem. Não, o Nelson existe, pelo menos aqui em Bauru. Eu comemorei em janeiro do ano passado 30 anos de formado, vim aqui em Bauru para me reunir com a nossa turma de 1994. Então nós fizemos, em janeiro, a nossa festa de 30 anos de formatura.
Quer dizer, é um bom tempo. E eu conheço, tem pessoas aqui de Bauru, né? Cito aqui nosso amigo Morucha, o Burgo. O Burgo me conhece há pelo menos 35 anos. Ele me conhece antes de eu me formar, ele me conhece quando eu trabalhava na empresa do seu Siegfried Karg, aqui em Bauru. Então, eu tenho uma história, uma trajetória, e tudo que eu procuro mostrar nas minhas redes sociais é minha realidade. Ah, Nelson, isso é uma ostentação. Gente, é como eu vivo. Ah, eu vou ter vergonha agora de como eu vivo? E como eu disse, eu respeito quem não quer mostrar como vive e tudo mais. Mas eu não mostro nada que não seja real. Que não seja realmente meu vida. Tem a finalidade de humilhar alguém, de trazer algum prejuízo, algum dano para alguém? De maneira alguma. Que sirva de inspiração. Né? E eu vejo, eu sou muito abordado na rua. Cheguei aqui, quando cheguei no aeroporto, aqui tinha um grupo de jovens me esperando para fazer foto comigo, garotos de 15, 16 anos. É a coisa mais comum, por onde eu estou, as pessoas me abordam na rua, pessoas que nem são da minha área, tudo, e falam palavras de gratidão, que se sentem bem e tal. Então eu acredito que isso faça, de certa maneira, bem. Desde que você, lógico, não faça com intenção, né, ou querendo prejudicar alguém. Só que existe uma pequena parte de pessoas que, eu não vou aqui usar o termo para não ser tão cruel, que tem uma dor de cotovelo tremenda e expressa isso em nome de uma pseudo-moral, uma pseudo-ética que não se sustenta. Ela não se sustenta. Então, respeito aqueles que não gostam, não quero mostrar, respeito. E também deve ser respeitado aqueles que mostram. Tanto é que, ultimamente, eu entrei no embate aí, né? Parece que a nossa querida Ordem dos Advogados novamente vai entrar nessa seara. Escrevi alguns artigos a respeito do tema, participei de alguns debates a respeito do tema. Vamos fazer um novo código anti-ostentação. Espera aí, em pleno 2025, as redes sociais bombando, nós vamos definir regras, o que o advogado pode mostrar ou não pode mostrar, porque houve até um comentário infeliz numa entrevista para a rede CNN, porque o advogado que mostra sua riqueza ofende o brio daquele advogado pobrezinho que está em início de carreira. Santo Deus. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um argumento tão ruim, tanto como argumento, como visão de mundo. E aí eu gosto de uma máxima que eu vou falar aqui, que sempre me reporta, me traz à memória o nosso saudoso Joãozinho 30. Quem não conhece aqui, que é mais jovem, não conhece, o Joãozinho 30 foi um grande carnavalesco, maranhense, foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro começou a trabalhar com as escolas de samba, em especial a Beija-Flor, né? Que deixa aqui na memória a Beija-Flor, que ele levou a Beija-Flor muitas vezes a ser a escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com desfiles extremamente maravilhosos e muito ostensivos. Inovadores e com ostentação muito grande. Uma vez, ele dando uma entrevista, perguntaram para ele, você não acha uma incoerência, Joãozinho? As comunidades serem tão pobres e os seus desfiles serem tão suntuosos, né? Ele falou, quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de luxo. Então, eu acho que isso fala muito sobre esse pré-julgamento com relação à ostentação e tal. Não que não tenha coisas que tem que ficar atento. Tem gente que usa muito de ostentação para darem golpes, né? Sim. E a internet também é farta disso. Mas não dá para generalizar. Eu sou testemunha. Você coloca as coisas no ponto certo, na medida certa do bom senso, do equilíbrio, do desprendimento e disso que você prega, né? Usar a tecnologia, que é fantástica, né? Não podemos negar a tecnologia e a ciência, mas usar para compartilhar o que você tem de melhor, o que você tem de bom. Que mal há nisso, né? Nenhum mal. Aliás, Nelson, você agora parte para uma jornada mais ampla, né, do que a jornada nacional aqui, pelo que eu soube há pouco, até pelo nosso amigo, o Morucha, o Burgo. Você está expandido. Eu vi que recentemente você esteve num encontro latino-americano, aliás, foi a 3ª Assembleia Anual Mundial da Aliança Legal de Escritórios de Advocacia, foi em Santiago, no Chile. Isso é muito importante, essa tua colocação.
A Nelson Williams, né, como muitos já sabem, expandiu. Hoje nós estamos presentes em todo o território nacional, nós temos escritórios em todas as capitais, processos em todas as comarcas do país ativos sobre a nossa gestão. São mais de 1.000 advogados, cerca de 3.000 pessoas na operação e mais de 16.000 clientes, pessoas jurídicas. Quer dizer, a gente está trabalhando, tem muito a ser feito ainda, só que é natural que esse crescimento ele acabe passando da fronteira. E eu acredito que no Brasil, e aí eu vou falar o Brasil, não é comum isso na advocacia. É comum em outras atividades. Aqui em Bauru nós temos indústrias que exportam. Isso é comum, produtos. Existem empresas que exportam serviços, mas não na advocacia. Porém, não sei se você viu, a semana passada saiu uma matéria do escritório Kinkler, acho que é assim que se pronuncia, Yeles. É um escritório de Chicago que anunciou o faturamento do escritório do ano de 2024. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Esse escritório foi fundado em 1909, ou seja, ele é um escritório centenário, americano, né, e que está presente em outros países. Ele anunciou o faturamento, observem bem, pessoal, de 8,8 bilhões de dólares. Nós estamos falando de quase 50 bilhões de reais num ano. Fantástico. E assim, às vezes eu vejo, né? Às vezes vem algum hater e tal, acho que esse também é o termo, inglês não é meu forte, e faz alguma crítica, não sei o quê, onde já se viu, não sei como pode. Imagina, esse escritório de advocacia, falando do nosso. Isso deve ter coisa faturando tanto assim, porque o nosso faturamento é acima de 1 bi. Nós faturamos mais de 1 bi ano de reais. Né? Com a advocacia temos outras atividades, corretora de seguros, temos outras empresas, mas a advocacia é a nossa empresa principal, né? E de repente você vê um escritório americano que faturou 8,8 bilhões só na América? Não, ele está presente em vários países. É normal isso, como também temos escritórios ingleses presentes em vários outros países, escritórios europeus de outros países que não é a Inglaterra também presentes e tal, e escritórios chineses presentes em outros lugares. Então é natural. Em 2018, nós fundamos, juntamente com o escritório do Chile, Colômbia e Peru, nós éramos 4 escritórios, né? Brasil, Chile, Peru e Colômbia, fundamos a Aliança Legal de Escritórios de Advocacia. Qual que era a ideia? Nós fazermos uma aliança para cuidar dos nossos clientes no Chile com o braço do escritório chileno. Na Colômbia, com o escritório colombiano, no Peru com o peruano, né? E eles no Brasil conosco. Outras empresas, não? Clientes nossos já daqui que tem negócios lá. Tá. A gente queria já trazer tudo isso para nós, dentro de um próprio, de uma comunidade. Com as mesmas características e tal, ou seja, seria uma forma de uma associação em que o serviço é executado naquele país por aquele escritório que tem competência para atuar nele e de certa maneira os honorários, né, seriam rateados entre nós, uma proporção do trabalho de cada um e tudo mais. E essa aliança foi crescendo. Hoje são 23 escritórios. 23 escritórios, eram 24, um saiu, são 23 escritórios em 23 países em 4 continentes. Ou seja, de 2018 para cá a gente expandiu. Ou seja, isso mais ou menos, vai funcionar no exterior, mais ou menos como a Nelson Williams funciona no Brasil. Sendo que as filiais da Nelson Williams não são de outros, é nossa própria. Mas são filiais ligadas à matriz. Porém, esses lá fora, de certa maneira, eles vão ser um braço para nós, mais ou menos na mesma proporção de uma filial, com uma vantagem extra. Não me custa nada. Por quê? Porque a estrutura deles já existe, já é bancada por esses sócios e tal. Então, é mais fácil na questão financeira. O conhecimento cultural local, como aqui no Brasil a Nelson Williams expandiu, respeitando a cultura local. Se nós estamos no Acre,
Lá nós vivemos como os acrianos. Se nós estamos em Pernambuco, vivemos como pernambucanos. Estamos no Rio Grande do Sul como os gaúchos. Estamos em Minas como mineiros. Estamos em São Paulo como os paulistas. Estamos no Rio como os cariocas. A gente sempre respeita a cultura local num país grande como é o Brasil, com uma única língua, mas com culturas diferentes. A cultura do nosso país é diferente. E existe, e todos, o que a gente percebe? Que todos têm orgulho de sua origem. O acriano, ele tem orgulho de ser acriano. O manauara, ele tem orgulho de ser amazonense. A pessoa de Rondônia, do Amapá, também tem. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o governador do Amapá e ele falou para esse Nelson, as pessoas lá do sul do país, de onde você vem, que eu tinha ido de São Paulo, né? Ele falou fala que o Amapá é o fim do mundo. Eles estão enganados. O Amapá é o começo do mundo, o fim do mundo é o Rio Grande do Sul. Ele falou, nós estamos mais perto dos Estados Unidos do que o Rio Grande do Sul. Aliados com a Europa. Ele falou, estamos aqui com a linha, né, o trópico. Então, é muito interessante você ver. Todo mundo tem orgulho de sua origem, né? E a gente respeitar isso. E esse mesmo princípio vai funcionar na internacionalização do escritório, com esses nossos sócios locais, que conhecem a cultura local, que sabe, além da legislação, ou seja, está agrupado à sociedade local. Depois disso, também nós partimos para a expansão para a África, que eu acho que você também acompanhou. Em dia 2 de fevereiro, nós fomos para Angola, né? Descemos em Luanda, ali tive uma honra, eu fui assim extremamente honrado, sabe, Jabor? Eu fui recebido, eu vou falar, como chefe de Estado. Foi algo realmente que me impressionou, né? Os meus amigos de Angola realmente prepararam uma recepção. Lá tive a oportunidade de estar com a presidente da Suprema Corte, estive com ela, estive com a presidente da Assembleia, que também é uma mulher, e com alguns líderes empresariais, advogados renomados lá do país. Participamos de eventos, foi realmente aí com amigos, né? E foi realmente um evento muito especial. De lá fomos para Maputo, Moçambique, onde também tive a honra de ser recebido como chefe de Estado. O próprio presidente da República me recebeu em sua casa, o que muito me honrou. E ali tivemos a oportunidade de trocar experiências, contar um pouco da Nelson Williams, contar um pouco das coisas que estão dando certo no Brasil, falar um pouco das coisas que não estão dando certo, como eu disse, trazer um pouco dessa experiência, ouvi-los também, para entender a cultura local, sempre ombreados por escritórios de advocacia locais, que é muito importante isso, para você não se destoar da realidade. De lá fui para a África do Sul e deixei esses países todos. Agora tem sócios da Nelson Williams que estão lá ficando permanente. Sempre que um volta, o outro vai. Já estamos fechando, né, essa sociedade com escritórios locais. Alguns nós já vamos absorver esses escritórios para dentro da nossa estrutura. Tá? E acredito que em maio devemos inaugurar a nossa filial em Dubai. Porque Dubai, ali o que a gente percebeu? Para esses países que estão de frente com o Índico, é Dubai ou Europa. Né? E como, teoricamente, a gente percebeu que Dubai é mais neutro, né? Então Dubai eu acredito que seja onde a gente vai abrir a nossa unidade internacional em maio. Tá? Além desses outros países que a gente já está, que através da aliança, e Moçambique e Angola também. Nelson, você fala com uma naturalidade, com uma tranquilidade dessa expansão mundial, né? Justamente no momento em que o mundo anda conturbadíssimo, né? Mais do que nas últimas décadas. E aí você fala de ir para todos esses lugares assim, sem medo. Aí entra a coragem, o preceito da coragem. Calma que ainda não deu certo, ainda pode ser loucura. Vamos lá. Mundo cheio de protecionismo, de barreiras hoje. Né? Jabor, é muito importante, que eu sempre falo, eu tenho uma visão, quem me conhece há bastante tempo, sabe? Eu tenho uma visão muito simples das coisas. Não é porque é simples que seja fácil. É importante a gente nunca confundir isso. Mas eu sou um otimista, eu sou muito otimista,
Até quando as coisas dão errado, eu sou otimista porque eu vejo aquilo que deu errado e falo, nossa, poderia ter sido pior. Então eu sou um otimista mesmo, tal, mas ao mesmo tempo eu sou um observador. Você diz que o mundo está ficando conturbado, eu concordo com você, tá mesmo. Nós estamos passando por um período aí que nós não sabemos bem o que vai ser, né? O próprio Estados Unidos se fechando, criando tarifas, já criando problema com todo mundo, guerras, né? Nós temos aí um quadro que no curto prazo não parece que vai retroceder, não. E nós pegamos um período lá atrás que falava em a globalização, né? Bababá, tal. Mas é nessas horas, Jabor, que a audácia pode ser privilegiada, né? Eu gosto muito de mitologia, né? E os gregos diziam que os deuses gostam dos audaciosos, não gostam daqueles que afrontam eles. Então eu procuro ser audacioso sem ser um afrontador, né? Com respeito à lógica. Mas isso que eu estou te falando dessa expansão, ela tem lógica, ela é lastreada em observação, estudos de mercado. Esse escritório que eu citei para você, que faturou 8,8 bilhões de dólares, né? Não é? Multiplica por quase 6, ou seja, nós estamos falando de um faturamento de 40 e poucos bilhões de reais, faturamento de gente muito grande, não é faturamento de qualquer um, não. Se pegar empresas no Brasil que fatura acima de 40 bilhões, você não vai ter, nós não teremos aí um quadro tão grande, embora tenha, mas não é tão grande. É um faturamento de respeito. Esse escritório só fatura isso, Jabor, porque ele é internacional. Ele não faturaria isso somente na América, somente nos Estados Unidos, na sua origem. Então, na observação, nós começamos a observar que os grandes, a internacionalização faz parte. É a exportação de serviços. E nós, estando nessa expansão nossa, para e pensa a ponte que nós vamos ser para as empresas brasileiras que querem também expandir. Porque, veja bem, nós passamos a ser aquilo que nós fomos lá atrás, quando eu tive a ideia, porque veja bem, quando eu tive a ideia de ter escritório em todas as capitais do país, Nelson do céu, você é louco. Mas não tem a menor chance, isso não existe, ninguém fez isso. Não há nenhum escritório grande no Brasil que tenha escritório no país inteiro. Eu lembro que a esposa de um sócio nosso que trabalhava na AGU, ela falou assim, Nelson, você quer montar uma AGU privada? Uma Advocacia Geral da União privada. Eu falei, é mais ou menos isso, né? Com todo respeito, porque a AGU é trocentas vezes maior que a gente, mas com todo respeito, a AGU é uma inspiração. Então, a gente fez essa expansão, conclui ela abrindo o último escritório numa capital em 2010, em Palmas, ou seja, o escritório mais novo da Nelson Williams, a filial mais nova tem 15 anos, que é Palmas. O resto tudo tem mais de 15 anos. Deu certo. Porque nós passamos a ser muito atraentes para aquelas grandes empresas que têm operação no país inteiro, porque o sonho do diretor jurídico de uma empresa grande é lidar com a menor quantidade de escritório possível na terceirização, porque ele não dá conta, ele terceiriza. Se ele começa a procurar um escritório em cada lugar que ele tem problema, ele vai lidar com uma diversidade tão grande que é complicadíssimo você ter o controle e ter um padrão. Quando você tem um escritório que ele presente em todo o país, com estrutura própria, com advogados locais, conhecendo a cultura local, conhecendo o cerne do poder judiciário, do legislativo, do executivo, ou seja, tendo relação com a sociedade civil. Isso é uma luva para ele, é um sossego para ele, é um refrigério para ele. Quando eu enxerguei isso, deu certo. Por que este mesmo princípio, Jabor, não pode ser aplicado numa internacionalização? Ele pode ser aplicado. Basta que eu tenha na outra ponta os advogados ideais. Porque, veja bem, eu vou atuar, quando eu for atuar no judiciário lá, com aqueles meus sócios daquele país. Porém, ao mesmo tempo, já com este processo que é global de comunicação, os meus advogados do escritório, que são especialistas em direito internacional, pouca coisa, Jabor, eles não conseguem estudar na legislação de outro país. Pouquíssimas coisas eles não conseguem se inteirar. Hoje você tem acesso, né, através do digital,
a tudo. Aí o que eles precisam? Eles precisam só daquele local, ombreando-os também, para dar pequenos ajustes, contar determinadas peculiaridades que muitas vezes escapam para você estar distante. A cultura que você falou. Mas a técnica é possível. Não tem segredo, ninguém inventou a roda, Jabor. Amor, é legislação, não tem uma invenção da roda. Existem detalhes. Peculiaridades locais. Peculiaridade. Mas para isso, o sócio local. Aí você tem um sócio local. Então, se funcionou no país, no Brasil, por que nós não vamos tentar isso lá fora? E outra, se funciona com o escritório americano, com o europeu, por que não vai funcionar com a gente? Talvez a gente no começo, vamos dar uma cabeçada aqui, uma cabeçada ali, mas é uma questão de pouco tempo para nós nos adaptarmos, entendermos as dificuldades. Lembre de Charles Darwin, a frase erroneamente atribuída a Charles Darwin, não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem se adapta que sobrevive. É uma questão de tempo a gente se adaptar também. Por quê? O que acontece? Nós crescemos muito em faturamento dentro do Brasil. A Nelson Williams está entre os escritórios que mais fatura. Passar de 1 bilhão na área do direito é um faturamento de gente grande, e não é o primeiro ano. Então, a gente passou o faturamento de 1 bilhão. Até onde nós vamos chegar dentro do Brasil? Né? Tem espaço para crescer? Tem. Mas até onde nós vamos? A expansão é algo natural. É algo natural. Não quer dizer que é simples, mas não quer dizer que seja fácil. O sol nasceu para todos, afinal de contas, Nelson. Isso aí. E basta ter essa coragem, a disposição, esse desprendimento e a sensibilidade, que aí é bem peculiar do Nelson Williams, a capacidade de enxergar as oportunidades, né? Nelson, nós estamos vivendo aí 2 semanas de aniversários, né? Você na semana passada, dia 18? Não, 14 de março. 14 de março. E tem também um Instituto Nelson Williams que celebrou 8 anos recentemente. 8 anos. Fale um pouquinho dele e as conquistas todas. Bom, o Instituto nasce, né, de um sonho da minha esposa, da Anne, que é sócia da Nelson Williams, minha sócia, né, em 2017. Nasceu desse sonho, ela expressou para mim. Eu sempre, o tema, para mim, sempre foi um tema válido, né, que eu num país como o Brasil, Jabor, aqui, o Nelson, aqui eu vou falar e vou ser bem claro, o Nelson não é de esquerda, eu não sou de esquerda, né, vou deixar claro, não, o Nelson não é de esquerda. O Nelson, eu também não sou de extrema direita. Num país como o nosso, em que há tanta desigualdade social, não tem como uma pessoa que tem empatia pelo seu semelhante, que gosta de gente, eu gosto de gente, não tem como não se preocupar com o lado social, de uma maneira intensa. Porque o nosso país, infelizmente, tem muita desigualdade. E eu conheço o país inteiro. Eu conheço norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, conheço todo o país. Né? Eu visito filiais, eu sou convidado para eventos, e eu vou, e eu observo, eu converso, e eu tenho empatia pelo ser humano. Então, nasce dela esse desejo de pôr em prática de uma maneira profissional. Então, antes a gente já fazia o bem, procurava, sabe, de maneira sempre estar ajudando e tal, mas nasce no desejo dela de fazer algo de maneira profissional. Tanto é que ela faz mestrado na PUC, a Anne é formada em administração e direito, é advogada, ela faz hoje mestrado na PUC no tema da área social. Né? Vamos fazer isso de maneira organizada, nós temos hoje capilaridade, nós temos estrutura, nós temos recursos financeiros, o Instituto ele só usa recursos próprios, não usa recurso de terceiro, é nosso mesmo. Vamos fazer um trabalho levando direito às pessoas, trazendo, principalmente que é a nossa área, pegando essa quantidade de advogados que nós temos no país inteiro, colocando eles para trabalhar pro bono. Então vamos nas comunidades, fazemos apostilas, fazemos palestra para jovens, para as pessoas do direito, as mulheres, né? Muitas sofrem com violência doméstica, com tantas coisas e tal. Então procurar trazer. E aquilo foi trazendo um engajamento, foi crescendo. O ano retrasado, o ano passado, não vou falar, que eu confesso para você que eu não sei o número de cabeça. Foram atendidas 63 mil crianças, adolescentes,
Quer dizer, um balanço. Hoje o escritório o Instituto tem convênio, né, com a Unicef. É um trabalho tão bonito, já tem sido reconhecido várias vezes com prêmios, tal. A dona Anne tem sido chamada para palestras e tal. Quer dizer, foi crescendo. E aquela máxima, né, que já se diz aí, que eu acho que é tão válida: fazer o bem faz bem. Faz bem para quem faz e faz bem para quem recebe. Muito bom. Nelson, te agradeço muito, viu? Muito Obrigado, mesmo, querido, por essas considerações todas, por essa dedicação às causas que são muito mais amplas do que a sua profissão, os seus negócios, né? Isso é inspirador para todos que estão nos vendo. Certamente os comentários vão proliferar aqui assim que a gente publique, e a gente está sempre aqui à disposição e sempre acompanhando você. E a recíproca é verdadeira, meu querido. Muito obrigado, Obrigado por essa eu, entrevista. viu? Tudo de bom. Obrigado, pessoal.